Responsabilidades do DPO. Esse é outro ponto muito importante, né? A gente tem muitas dúvidas. Mas então o DPO ele é responsável na pessoa física? Sim, não? O que acontece? Como é que é feito? Pois então, o DPO ele não é responsável na pessoa física, tá? Isso não acontece, bem pelo contrário. E aí, o DPO, ele responde, obviamente, para o board da empresa, ele responde para o grande gestor dos dados, que é efetivamente o controlador, aquela empresa que está na posição de controlador, portanto tem o seu DPO, ele responde para o controlador, ele não tem uma responsabilidade pessoal, isso é bem importante a gente deixar claro, mas é óbvio que se o DPO agir com dolo, culpa, enfim, ele pode ser questionado assim como qualquer outro profissional. Então, eu tenho que entender que imediatamente ele não responde, mas se porventura ele agiu com uma conduta aí dentro dessa condição de eu agi de má fé, com dolo, com culpa, enfim, aí é diferente, né? A situação muda totalmente. Mas, ao fim e ao cabo, quem responde por um eventual problema é o controlador. Então, a gente tem que também separar essas esferas, tá? Que é bem importante para não dar nenhuma confusão. Muita gente questionou. O Brasil, assim como a Europa, não adota a responsabilidade na pessoa física do DPO. Existem países que adotam, mas no nosso caso aqui não. Bom, o que o DPO deve fazer no seu dia a dia? Primeiro ponto, aceitar reclamações e comunicações dos titulares de dados, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da autoridade nacional e adotar as providências necessárias, orientar os funcionários e os contratados dessa empresa a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais e também executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Então, suponhamos, eu tenho uma política de governança de dados, é ele que vai divulgar essa política, ele que vai explicar, vai tirar dúvida dos colaboradores, vai tirar dúvida eventual de consumidores e assim por diante. Então, eu preciso dominar qual é o meu, enfim, principalmente o meu organograma, não é nem organograma, eu diria que é mais do que isso, é o meu ecossistema de proteção de dados dentro daquela empresa. Eu preciso saber por onde passam os dados, como é que está feito o data mapping, ele está bem feito, ele está adequado. Então, assim, fui contratado como DPO e agora o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é assumir como DPO. Não fiz o projeto de adequação. Cheguei como DPO e não tive envolvimento nenhum no projeto de adequação. Primeiro passo, obviamente, é analisar todo o projeto de adequação. Ver se é necessário alguma melhoria, se o data mapping está bem feito, se as políticas de privacidade, de cookies, de governança, de segurança de informação estão bem feitas, se todo mundo tem ciência disso, se tivemos treinamentos, qual é a periodicidade desses treinamentos, vamos estruturar, vamos esclarecer, vamos tornar a LGPD ela precisa ser algo muito popular dentro da empresa, todo mundo tem que saber sobre isso. Não pode ser um projeto que a diretoria comprou e mais meia dúzia de pessoas conhecem. Não. Todo mundo precisa conhecer os impactos da LGPD e principalmente conhecer o que a gente pode ou não sofrer de penalidades ou de consequências a respeito de um descumprimento da LGPD. Muito mais do que sanções administrativas, eu posso ter problema no PROCON, eu posso ter problema no Ministério Público, eu posso ter problema com o sindicato de funcionários, eu posso ter ações judiciais, eu posso ter denúncias na NPD, eu posso ter várias situações aí que vão, muitas vezes, anteceder uma eventual até fiscalização, que muitas vezes a empresa sequer vai ser fiscalizada pela NPD. Ela não está no foco, ela não está na linha de frente, ela não é o tipo de empresa que vai cair numa primeira fiscalização. Mas um funcionário, um sindicato, um PROCON ou até mesmo qualquer titular de dados pode sim fazer uma denúncia dessa empresa numa eventualidade de não cumprimento dessas determinações legais que competem muitas vezes à gestão ao DPO. Então, como que a gente faz essa estruturação? Passando, de fato, um pente fino no projeto de adequação e vendo se aquela empresa tem realmente condições ou não de manter aquele projeto ou se será preciso fazer algum tipo de revisão.